Bom, pessoal, vamos lá então dar continuidade. No vídeo anterior eu falei a respeito de arredondamento numérico e eu mostrei uma teoria de alguns exemplos aí, basicamente. Não é nada assim de outro mundo, mas tem gente que tem dificuldade em entender. Então agora vamos aprender de vez. Nesse vídeo eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Lembrando que no anterior eu falei a respeito um pouco do motivo, né? Vocês entenderam o motivo de ser feito um arredondamento. Falei a respeito dos tipos de arredondamento e falei como arredondar. E agora, nesse aqui, eu tinha falado a respeito desse exercício aqui. E agora eu vou começar exercícios. Então vou de agora até o final do vídeo somente resolvendo exercícios aí com vocês. Se tiver algum erro aí de português eu acho difícil, mas ter coisa duplicada, alguma coisa meio bagunçada, não repara não, porque eu fiz um pouco na correria. Mas bora lá. Por que eu estou falando isso? Nesse slide aqui, nessa tela, está escrito escolha todas as respostas aplicáveis 2 vezes. Então, vamos ignorar essa parte aqui e olhar o restante. Então, bora lá. Quais dos seguintes números são arredondados para 50 se estivermos arredondando a dezena mais próxima? Então, lembrando, lá eu falava se eu quisesse arredondar para cima, se eu quisesse arredondar para baixo. Nesse vídeo, agora, se ele não pedir para cima e para baixo, a gente vai olhar o que tiver mais próximo, que é exatamente o que ele diz aqui. Eu quero olhar arredondar dezena mais próximo. Então, por exemplo, se eu tenho o número 51, qual que é o arredondamento mais próximo dele? 50. Então, eu venho aqui e penso que o mais próximo dele é 50. Porque se fosse para cima, seria 60. Para o 50 é uma casa, para o 60 são 9. 55. Aqui, nosso arredondamento seria para 60, mesmo ele ficando no meio do caminho entre o 50 e o 60. Nesses casos, a gente arredonda para cima. Então, aqui ficaria 60. E não é o que a gente está procurando. Porque aqui ele diz, olha só, 50. Beleza? E o 47, ele está 3 casas do 50 e está 7 casas do 40. Então, nesse caso, seria 50. Então, quais números nós temos de resposta? Aqui o exercício diz, escolha todas as respostas aplicáveis. Então, nós temos 51 e nós temos 47 como respostas. Vamos então para o próximo exercício. O próximo exercício está falando então, arredonde 492 para a dezena mais próxima e esse mesmo número para a centena mais próxima. Então, pegadinha. Primeira coisa então que eu tenho que analisar é a dezena mais próxima e centena depois mais próxima. Lembrando que mais próxima não necessariamente é para cima ou é para baixo, é quem estiver mais perto. No caso da dezena, ele está mais próximo do zero chegar no 500 ou ele está mais próximo do zero para chegar no 400? Se a gente estiver pensando de 10 em 10, depois do 490, o que está mais perto é 500. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer como uma bolinha. Então, a resposta dessa bolinha aqui é 500. E no caso aqui do triângulo, para arredondar a centena mais próxima, a mesma coisa, ele está próximo do 500. Então, nesse caso aqui, ele é 500. Certo, pessoal? Bom, continuando então. A bateria aqui do telefone que eu estou usando para gravar está acabando, mas eu acho que ainda dá para continuar gravando. Vamos lá. Continuando então. No próximo exercício, está falando que Gregório dirigiu 53 km para ver sua banda de punk rock favorita. E está pedindo para arredondar a distância que Gregório dirigiu para a dezena mais próxima. Então, isso aqui você tem que ficar bem esperto. Você acabou de fazer um exercício na casa das centenas e esse na casa das dezenas. Uma pessoa desatenta já vai falar que é 60 logo de cara. E não é. Então, vamos lá. Se eu estiver pensando no 53 e eu olhar para ambos os lados aí, esquerda e direita, o 53 está mais perto do 50, porque ele tem 3 casas de diferença, do que do 60, que do 60 ele tem 7 casas
de diferença. Então, nesse caso, eu estou olhando para o 50. Então, ele está pedindo para arredondar a dezena mais próxima, que é 50. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu estou falando, podem entrar em contato aí nos comentários e etc. Que assim que eu tiver a oportunidade eu respondo para vocês. Agora vamos ao próximo exercício. Arredondar a temperatura para a dezena mais próxima. Vamos observar aqui então. No caso desse exercício, o termômetro ele está marcando aqui, nessa parte. E deixa eu ver aqui. Aqui eu não vou ter o recurso para fazer isso. Puxar uma reta. Mas não tem problema. Eu vou... Deixa eu ver... não tem nenhuma régua próxima. Deixa eu ver se com esse lápis dá para fazer. Então, olha só. Opa. Se eu tiver pensando em fazer isso aqui... Opa. Deixa eu ver se vai dar. Ó, deu certo. Se eu estiver pensando em fazer isso aqui, então, ele está pedindo para arredondar para a dezena mais próxima. E nesse caso, a dezena mais próxima é 60, que ela está aqui, ó. Porque 80, olha só, ela está bem mais distante. Esse pedaço aqui é muito maior que o de baixo. Então, nesse caso, o resultado é 60%. Beleza? Aqui não está falando de temperatura em si. Está falando só de porcentagem de uma temperatura específica. Que aqui é como se fosse, por exemplo, o limite da temperatura e aqui a temperatura mínima. Bom, vamos lá então. Eu acredito que vocês não vão encontrar tanta dificuldade nesses exercícios aí, mas vamos lá. Se o vídeo passar dos 10 minutos, eu gravo uma segunda parte com exercícios aí para vocês. Então, continuando. Quais os seguintes números são arredondados para... Ó, o que eu falei para vocês? Aqui é 800, tá, pessoal? Então, ignora esse pedaço aqui, ó. E aqui também, ó, tá duplicado. Então, ignora esse pedaço aqui. Então, se eu estiver pensando na casa das centenas, que é o que ele está pedindo, ó, centena mais próxima. Ele não está falando nem para mais nem para menos. Ele está pedindo para quem está mais perto de 800. E aqui está falando todas as respostas aplicáveis. Não necessariamente só tem duas, ou só tem uma, ou só tem três. Então a gente tem que analisar. Não dá para chutar. Se eu estiver pensando na casa das centenas, 840 ele está mais perto de 800. 823 ele está mais perto de 800. E nesse caso aqui, o 765 também está mais perto do 800. Porque ele está para cima da metade do 700. E aqui, os outros na casa dos 800, eles são para baixo da metade do que seria 900. Então, nesse caso aqui, os três eles são aplicáveis para esse exercício. Então, bora lá. Próximo exercício. Meu livro de magia favorito tem 317 páginas. Arredonde o número de páginas do livro de magia para a dezena mais próxima. Então, se eu tenho 317 páginas e ele está pedindo para arredondar para a dezena mais próxima, então eu vou pensar no 320. Por que 320? Você me pergunta. Já vou te explicar. 317. Se eu for arredondar para a dezena acima, seria 320. Se eu for arredondar para a dezena de baixo, então eu tenho 310. Do 317 para 310, eu tenho 7 casas. E do 317 para 320, eu tenho somente 3 casas. Qual que está mais próxima? Dá 3 passos para frente ou 7 passos para trás? 3 passos para frente. Beleza? Pessoal, eu vou parar esse vídeo de exercício aqui, que já está perto dos 10 minutos, e eu vou dar continuidade numa parte 2 para continuar com alguns outros aí com um nível de dificuldade um pouco mais elevado. Então, eu vou parar aqui e continuo nos próximos.